Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que nosso manual é gratuito. Basta ir à página do Google e digitar Manual Prático do Mestre de Obras. Aí vão aparecer várias opções. Veja que tem os nossos vídeos e tem essa opção aqui, Manual Prático do Mestre de Obras. Estamos lançando ao público o Manual Prático do Mestre de Obras. Então utilizem essa opção aqui. Ele vai abrir a página onde está o manual. Aqui tem algumas outras coisas que a gente mexe, mas vai aparecer. E aqui nós temos então o manual para descarregar. Eu estou sempre atualizando, à medida que nós estamos fazendo esse curso, estou atualizando o manual. Então, até o final do curso ele vai ser atualizado. Ele está protegido pelos direitos autorais, mas a distribuição é gratuita. Registramos a obra justamente para que ela continuasse gratuita. Pode ser copiada, pode ser distribuída. Futuramente vamos ver se nós conseguimos um patrocínio para que ela seja distribuída gratuitamente. E está aqui. Se quem quiser pode assistir o vídeo por aqui ou pode assistir lá pelo YouTube mesmo. Está tudo por aqui mesmo. Veja que os vídeos estão todos colocados aqui, assim como estão lá no YouTube. Então agora nós vamos entender por que é importante esta aula. Qual a causa do mau cheiro na cozinha? Por que o mau cheiro retorna do esgoto? Aquela caixa de gordura que vive dando problema? O que foi feito de errado? Como fazer com que a fossa séptica e o sumidouro dure décadas? Qual o momento certo para iniciar os trabalhos de colocação do saneamento em uma construção? Qual é a altura da saída do esgoto, das pias, dos tanques, máquinas de lavar? São dúvidas que são recorrentes, toda hora tem. E no nosso manual está ali à disposição para consulta sempre que for necessário. Então hoje nós vamos tratar das instalações sanitárias. Trataremos das instalações internas e externas. Caixas de gordura, de inspeção, fossas sépticas e sumidouros, sejam eles verticais ou horizontais. Vamos ver ainda algumas noções para a leitura de plantas sanitárias. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de contar o caso de uma entrega que nós acompanhamos, estivemos presentes. Quando uma senhora que recebeu a casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, ficava lá orando o tempo todo para que tudo desse certo. E continuou assim mesmo depois de receber as chaves. Ela mal podia acreditar que tinha recebido as chaves da moradia e continuava orando para que tudo desse certo. Há muita alegria no semblante daqueles que recebem sua residência. Os operários da construção civil são os responsáveis pela felicidade de milhões de famílias, ainda que não saibam disso. Toda a construção, em algum momento, precisou da mão de obra, do pedreiro, do eletricista, do encanador, de alguém que fizesse às vezes de um mestre de obra, e mais ainda de um servente que sempre está ajudando a todos. É motivo de orgulho e deve ser sempre lembrada que uma família com pai, mãe, irmãos, que hoje não tem casa, irá habitar a obra que você está fazendo. É bom lembrarmos que aquilo que fazemos de bom e de mal, a forma como desempenhamos nosso ofício, os vícios que deixamos, no final de tudo irá desaguar junto a pessoas que hoje necessitam de um lar e que não têm qualquer relação com qualquer coisa que ocorra dentro da obra. São pessoas, às vezes, de baixa renda e estão recebendo a sua primeira casinha, a sua primeira residência. Assim, é justo e caridoso que façamos o nosso trabalho com zelo e empenho. Da mesma forma, é justo que, de algum modo, essa felicidade transmitida e oriunda do trabalho volte para aqueles que a construiu em algum tempo de alguma forma.
Tenhamos fé, porque nosso Pai Eterno é muito rico e justo. Ele sempre paga o salário dos seus obreiros, seja em bens materiais, em saúde, felicidades, filhos abençoados, facilidades, enfim. Sempre alguma coisa acontece de bom em nossa vida quando fazemos as coisas direito. E eu digo isso porque essa é uma fase da obra que geralmente ocorrem alguns problemas. É uma fase que às vezes ocorrem algumas dissidências, alguns dissabores dentro da obra e infelizmente acabam havendo, vamos dizer assim, algumas sabotagens que desaguam em pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas vamos dar início ao nosso curso. Vamos falar agora sobre essas instalações hidráulicas, e aqui temos de novo aquela vinheta da Tigre que nós estamos utilizando nesse trabalho, que foi muito bem feita, e explica então como é que é essas instalações sanitárias. E podemos ver aqui nesse canal, é preto e branco, que é por onde saem as águas servidas, as águas utilizadas e as águas sujas do esgoto. Ela passa aqui por canos menores, depois vai indo por canos maiores, até que se deságua ou na rua, ou se não tiver essa servidão do Estado, em fossas sépticas e sumidouros, que nós vamos explicar como é que se faz aqui, vamos explicar como é que se calcula. Instalações sanitárias, rede de esgoto. Introdução. As instalações sanitárias, rede de esgoto, referem-se ao conjunto de tubulações, conexões e aparelhos destinados a permitir o escoamento dos despejos de uma edificação, tais como águas imundas, são as águas das bacias sanitárias, as águas servidas, ou seja, as águas residuais ou servidas das pias, tanques, lavatórios. Está regida pela NBR 8160, que determina a coleta pelo serviço público, ou na falta desse, destina-se a um serviço particular de tratamento. Ou seja, essa NBR, ela rege como devem ser feitos esses serviços de coleta do esgoto caseiro, sejam das águas imundas ou das águas servidas. Então nós vimos que as águas imundas são aquelas que vêm da bacia sanitária, e as águas servidas são aquelas que vêm dos lavabos, bidês, pias, enfim. E aí vão posteriormente ser destinadas à via fluvial ou receber algum tratamento, seja passar por uma fossa séptica, depois sumidouro. Os ramais. Os ramais de descarga ou esgoto secundário. É a canalização que recebe diretamente os afluentes dos aparelhos sanitários, lavatórios, chuveiros, para a caixa sifonada. Temos os ramais de esgoto ou esgoto primário, que recebem os afluentes dos ramais de descarga e o conduzem ao tubo de queda vertical ou para a caixa de inspeção. Temos também o ramal de ventilação, que é colocado na saída da caixa sifonada, onde é mais recomendado, e ligado ao tubo de ventilação, que junta todos os apartamentos e que vai até o telhado, onde é colocado o terminal de ventilação, que impede a entrada de folhas, águas das chuvas, insetos, animais, etc. Então aqui nós temos o ramal de esgoto, que é o que recebe todo o conjunto das águas, seja dos ramais de descarga. O ramais de descarga está aqui, que é o que pega da pia, que pega dos ralos, e manda então para o ramal de esgoto, que recebe tanto a parte das águas sujas, que é do vaso sanitário, como recebe as águas servidas, que é que vem desses ramais. Então o ramal primário é o de esgoto, que recebe de todo mundo. E o ramal de descarga ou ramal secundário é aqueles que geralmente está embaixo de alguma torneira, embaixo de um chuveiro, embaixo de uma pia. E todos eles então são conduzidos depois
para a caixa de inspeção. Temos aqui também o ramal de ventilação, que foi colocado aqui posteriormente à caixa sinfonada, que ele leva o mau cheiro para a parte de cima da residência. Geralmente ele manda para o telhado. E refere-se ao tubo de ventilação. E o que é esse tubo de ventilação? O tubo de ventilação, também chamado de suspiro, é um tubo vertical que libera os gases, garantindo o bom funcionamento dos sifões e da bacia sanitária, e também serve para evitar o mau cheiro. O tubo de ventilação em pequenas obras será de 50 milímetros. Deve ser embutida na parede e deve ainda subir no beiral, ultrapassando 50 centímetros do telhado. Então nós temos aqui o ramal de ventilação, colocou-se aqui até um ramal bem complicado, né? Tem vários canos, é só para exemplificar que ele anda de qualquer jeito, né? Ele pode ser feito curva de 90 graus, de 45, porque os gases eles afluem muito fácil pelos tubos. E aqui do lado nós temos como que fica isso em cima do telhado. É colocada uma proteção, que nós chamamos de terminal de ventilação, e ele evita a entrada de folhas, a entrada de aves, enfim, ele protege o tubo e permite a saída dos gases. Esse tubo de ventilação pode ser ainda a continuidade de um tubo de 100 milímetros de esgoto, que sobe até o piso superior, reduzindo-se para 50 milímetros com uma saída para o telhado. Nos apartamentos superiores, instalar o tubo de ventilação por meio de uma curva com visita. É uma redução de 100 para 50, que subirá até o telhado. A distância máxima entre o conector e o tubo deverá ser inferior a 1,80 m. Então aqui nós temos esse tubo, e no meio dele temos uma curva com visita. E essa curva, então, essa visita é uma saída de 50 milímetros, que aí pode ser ligada até a saída do telhado. Então, no desenho anterior, nós vimos a saída diretamente aqui por um T, né? Nós vimos aqui a saída por um T, e aqui nós vimos também que é possível fazer a saída pela curva com visita. É a curva com redução de 50. Momento das instalações. A colocação dos tubos de escoamento interno diversos, tipo tanque, pia, lavabo, devem ser feitas antes do revestimento do embolso ou reboco, para se evitar quebradeira em trabalhos já efetuados. Todos os ramais internos do piso devem ser feitos antes do contrapiso. A parte que fica do lado externo pode ser feita independente dos ramais citados. Se a construção for feita sobre uma laje do tipo radier, o sistema hidráulico, sanitário e drenagens começam desde a fundação. Então nós temos aqui uma instalação sanitária que foi feita antes do revestimento. Veja que foi feita a quebradeira aqui nas paredes, mas ainda não tem reboco, né? O suspiro foi aqui colocado depois da caixa sifonada e está entrando na parede para subir para o teto e posteriormente para o telhado, né? Aqui nós temos então a figura novamente do radier. E temos aqui que foi feita a tubulação de esgoto, a tubulação da pia passando por baixo da laje, porque isso aqui vai ser preenchido depois de concreto. Então está passando por baixo. Ela deve ser planejada antes para não dar quebradeira. Assim como foi feita a parte elétrica, e essa daqui é a parte de escoamento das águas, é a parte de drenagem. Ela é tudo feita, essa parte de recepção da água, ela tem que ser feita antes da concretagem do radier, porque depois não dá para quebrar. Olha só a grossura desses ferros, e aqui o concreto usinado, depois para quebrar isso aí, sem contar que acaba mexendo com a estrutura do que está sendo feito.
Então temos aqui uma imagem mais detalhada, né? Só que dessa parte aqui é a parte de drenagem e a parte elétrica. Temos aqui uma quebra que foi efetuada depois da parede estar revestida com argamassa. Então quebrou-se o reboco. É um trabalho que é feito duas vezes. Primeiro faz o reboco, depois você vai quebrar, vai retirar aquele material que já foi gasto e depois vai fazer de novo. Paga duas vezes. Três, né? Três. É a quebra, a retirada do material, a colocação do material. Então utiliza-se o dobro do material e o triplo da mão de obra, porque é duas vezes para fazer e uma vez para tirar. Aqui nós tivemos a colocação da coluna sanitária depois de ter feito o acabamento cerâmico. Olha só que coisa bonita que ficou. O mestre não soube planejar o momento adequado, talvez não tenha olhado a planta que tinha o encanamento e aí teve que fazer depois. Aqui é o mesmo caso, foi feito depois. Aqui está a cerâmica e foi feito depois. E aqui em cima é o esgoto do piso superior. Então foi feita a colocação do encanamento após o assentamento dos azulejos. E aqui um outro caso do mesmo jeito. Antes do revestimento, todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias devem estar prontas e acabadas. Neste caso, interrompeu-se o trabalho do azulejista para colocar os ramais sanitários, o revestimento com a argamassa. Então ele foi interrompido, vê que o ceramista estava trabalhando aqui, estava colocando os azulejos, mas não pôde dar continuidade, porque aí tinha que vir uma outra mão de obra para a colocação da parte sanitária e depois ele colocar o final. Então é colocar os canos, fazer o reboco e depois colocar o revestimento cerâmico. E aqui nós temos a parte externa. A parte sanitária externa geralmente é efetuada no período do acabamento. Essa não tem pressa não, pode ser feito depois. Apenas a parte da fossa séptica, o sumidouro, né? Que pode ser feito em qualquer momento, até antes da obra, se quiser. Aí vai depender muito da localidade, se tem problema com a Secretaria do Meio Ambiente. Mas a parte externa, ela assim, é mais fácil de planejar. A última coisa que vai se fazer é mexer com a parte externa, porque precisa do espaço para trabalhar, não dá para ficar colocando revestimentos que vai sujar, então deixa sempre por último. Essa é a parte mais fácil de planejar, na colocação sanitária. Distribuição interna de esgoto sanitário. Esta atividade compreende os serviços necessários para a execução da distribuição interna de esgoto sanitário, desde os ralos e conexões com os aparelhos sanitários até a caixa de gordura e de passagem das unidades habitacionais. Deverão ser respeitadas rigorosamente os detalhes dos projetos apresentados. Toda a rede deverá ser em PVC, nas bitolas de 100, 50 e 40 mm conforme o projeto. Todos os tubos terão caimento mínimo de 1%. Cuide que as instalações aéreas nos tetos, escondidas nas sancas, também tenham 1% de queda para evitar merejamentos. Depois de colocados os tubos, recomenda-se colocar por meio copo d'água em um dos lados da tubulação e esperar que saia do outro lado para conferir a queda. De um modo geral, as saídas da pia, lavabo e tanque podem ficar a 50 cm do piso acabado. A máquina de elevar em um mínimo de 85 cm, podendo chegar a 1,20 m. A NBR 8160 vede que se faça curvas e bolsas utilizando-se fogo. Então temos aqui o desenho ampliado. Essa é a instalação básica para fins didáticos. Então temos aqui o vaso sanitário, a bitola de 100 mm,
Está um pouco desproporcional, mas dá para entender. A bitola de 100 milímetros. Os lavabos geralmente se utilizam 40 milímetros, seja lavabo, banheiro, sempre que sai alguma água de torneira, com exceção da cozinha, onde é utilizado 50 milímetros, porque existe aquela questão da gordura. A pia da cozinha recebe muita gordura, então para evitar o entupimento utiliza-se uma medida maior, de 50 milímetros, para as pias das cúbulas. E temos também a ventilação, como nós vimos, que é 50 milímetros, o usual. A altura, que é uma coisa que costuma dar muita dúvida quando o mestre está instalando, não só o mestre, o pedreiro e quem mais estiver auxiliando ali, o encanador. A altura da máquina de lavar, porque tem aquela questão da saída de água, porque pode voltar ou pode esgotar a máquina e a máquina não lavar. Então recomenda-se deixar 85 centímetros de altura, aquela saída onde vai colocar aquele tubo em forma de anzol, aquele tubo curvo que nós colocamos. Então essa saída de 40 milímetros a 85 centímetros de altura. Os tanques, as pias em geral, seja do banheiro, seja da cozinha, seja da área de serviço, eles podem ficar a uma altura de 50 centímetros, porque existe aquela regulagem do sifão e ele qualquer alteração ele geralmente corrige. Nós vemos aqui nesse desenho também, né, que a cozinha ela tem uma caixa de processamento só para ela. É a caixa de gordura, é onde é feita a separação da gordura da parte líquida, da água. E essa caixa de gordura, ela então é feita uma manutenção de tempos em tempos para tirar o grosso e que passa só a parte líquida que vai embora. Então, aí a passagem da caixa de gordura para a caixa de inspeção, utiliza-se geralmente um tubo de 75 milímetros e os tubos que interligam as caixas de inspeção são tubos de 100 milímetros. É que nós estamos sempre tratando de pequenas obras. Tá? Essa é uma medida básica para pequenas obras, que é usual e que tudo funciona. Então, recordando, da saída da pia da cozinha é 50 milímetros para a caixa de gordura, da caixa de gordura para a caixa de inspeção são 75 milímetros e entre as caixas de inspeção são 100 milímetros. As caixas de inspeção é a que recebe todo o afluente da casa, é o esgoto mesmo, né? Sejam das águas sujas ou das águas servidas. Aí temos o ralo do chuveiro aqui, que é 40 milímetros. Todas as outras saídas de água são 40 milímetros, só mesmo a da pia da cozinha. Aqui o tanque também 40 milímetros, máquina de lavar. Temos aqui também agora ampliado o ramal de descarga e o esgoto. Temos aquelas instalações secundárias e aqui as instalações primárias. É o desenho que nós vimos antes, já está amplificado. Então a saída sempre de 40, seja da pia, do chuveiro. E aqui temos a saída de 100 milímetros, que é as águas sujas mesmo, as águas do esgoto. Temos aqui 50 milímetros, que é o suspiro, é a saída de ar. A saída de ar que vai lá para cima. Aqui ela está enganchada em um tubo de 100 milímetros, porque provavelmente refere-se a um prédio, onde é feita a junção de vários encanamentos. Então aí utilizou-se aqui um tubo maior. E cada andar, cada apartamento faz a ligação por um tubo menor, desse ramal de ventilação. E a coluna aqui ela é bem grande mesmo, está utilizando 100 milímetros. Aqui temos o tubo de queda, realmente é um apartamento, né? Temos o tubo de queda e as ligações do esgoto. E temos aqui aquela lembrança de deixar o desnível de 1% de queda ao fazer as instalações aéreas para evitar o merejamento. Então é comum que na parte terra se utilize lá o seu 1%,
Mas na parte superior tem que utilizar também, porque senão a água fica pesada, fica estocada, começa a pesar no cano, pode dar problema. Ela enche e pode dar vazamento, pode dar merejamento. E aqui uma outra dica: lembre-se de colocar os anéis de vedação. Esses anéis de vedação, tem muita gente que não sabe para que serve. É justamente nessas instalações aéreas, ela evita de dar problema. Aqui, por exemplo, vai ser colocada uma sanca, é uma sanca de gesso. E se der problema, vai cair o esgoto, por exemplo, aqui é uma cozinha. Então vai cair o esgoto em cima da cozinha da pessoa que está no apartamento de baixo. Então sempre que saiu do chão, tem que se utilizar os anéis de vedação. No chão não tem muito problema, porque ali vai para a terra, não tem problema. Mas saiu, subiu o cano, saiu do chão, tem que usar os anéis de vedação sempre. E mais para frente nós vamos ensinar como é que se faz para utilizar esses anéis, que tem que usar uma graxa, tem que ter uma técnica para se utilizar, porque às vezes é um pouco difícil de colocar. Só para lembrar, a NBR 8160 veda que se faça curvas e bolsas utilizando fogo. Então é sempre bom utilizar as conexões corretas. Antigamente o pessoal colocava areia e aí colocava o fogo para poder dar a curvatura. Hoje existem muitas conexões que possibilitam não se utilizar esse processo. Embora às vezes em algum lugar pode ter um problema de difícil resolução se não utilizar a velha técnica, né? Vai depender muito. Mas, em geral, hoje não precisa mais não. Se foi bem planejado, se foi o engenheiro planejou, fez direito ali o seu projeto, vai dar tudo certo. Não tem necessidade de utilizar essas bolsas utilizando fogo, porque ela cria uma rugosidade no caminho e impede o escoamento da água. E aí pode ocasionar entupimento. Utilização dos anéis de vedação. A fim de se evitar vazamentos indesejáveis, retorno do mau cheiro, faz-se necessária a utilização dos anéis de vedação. Nós demos uma introdução agora. Em toda a rede sanitária, acima do solo, paredes, tetos, utiliza-se o anel de borracha nos tubos de conexões em PVC. A junta elástica permite a movimentação das tubulações. Os tubos são cortados, chanfrados na ponta com uma lima para facilitar os encaixes, limpos e depois conectados com cola ou anel de vedação e lubrificante conforme o caso. Então estamos passando um vídeo aqui do lado, o pessoal vê como é que funciona isso. E vimos aqui também que o anel de vedação ele não impede só o vazamento não, ele impede o mau cheiro também, para que o mau cheiro não fique entrando dentro de casa. E a outra questão desse desse anel de vedação é que toda a tubulação, a casa em si, ela respira. No calor ela se expande, no frio ela se encolhe, como a gente. A gente está com frio, a gente se encolhe. E quando está calor, a gente está todo aberto, aí tira a roupa. A casa é do mesmo jeito, ela também respira. E é uma movimentação nas tubulações, quando ocorre essa movimentação, esse trabalho da obra. E essas borrachas, como elas são elásticas, elas vão se adaptando à movimentação e impedem que haja um merejamento, que vaze então tanto a água quanto o mau cheiro. Os tubos são cortados, chanfrados na ponta, utiliza-se a ferramenta adequada, a tarraxa, pode-se utilizar a tarraxa, uma lima para facilitar, faz um chanfrado. Depois, então, passa o lubrificante adequado, passa na borracha, na ponta do tubo e faz o encaixe. Né? Lembrando de tirar as rebarbas para que a rebarba não dificulte a entrada do cano no seu encaixe. Isso aqui nós já vimos esse desenho, né, que fala de 1% de queda, é a utilização dos anéis de vedação. Temos aqui um serviço mal feito,
Serviço mal feito é executado 2 vezes, gasta 3 vezes a mão de obra, né? O material também é perdido. Aqui faltou colocar o anel de vedação. Essa parte aqui é relacionado à drenagem. É uma foto que nós tiramos de uma drenagem que deu problema. Então faltou colocar o anel de vedação, deu merejamento, o serviço precisou ser refeito, houve a quebra da cerâmica, da argamassa, concreto, colocação das pestas e revestimentos novamente. Veja que se tivesse o anel de vedação não tinha acontecido isso daí. E às vezes, depois que a obra está pronta, tem um problema agravante, que, por exemplo, às vezes um piso ele não consegue encontrar igual, porque a cerâmica ela é feita em série e é muito difícil às vezes encontrar o mesmo piso, o mesmo revestimento que estava se utilizando quando foi feita a obra. Aí acaba ficando um outro problema, uma dissonância da parte do acabamento. Sifão sanitário. O sifão sanitário é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo com uma curva em S, ou uma coluna d'água, no meio do caminho onde fica um depósito de água que impede retorno de gases. Na hora de instalar, é importante a utilização do veda-rosca e a verificação dos anéis de vedação. Estes elementos costumam dar problema em boa parte das instalações. Então nós temos aqui o sifão sanitário. Aqui nós temos uma coluna d'água, mas existem alguns outros sifões que ele forma um S embaixo da pia, embaixo do tanque. Já deve ser de conhecimento. Então aqui é formada a coluna d'água que retém os gases que vêm do esgoto. E temos também um tubo, é um tubo ajustável que ajuda a ajustar a altura da parede onde sai o cano com a altura da pia. Sempre deve-se verificar os anéis de vedação. Nessa região aqui é colocado um anel de vedação, em muitos casos não tem, mas tem que ter, e também as conexões que ficam nesta região aqui de encaixe. E aqui também o veda-rosca. Se não tiver uma perfeita conexão, se tudo não tiver apertado, bem encaixado, aí começa a dar merejamento e começa a dar o retorno do mau cheiro. Cuide para que haja um perfeito alinhamento entre a saída da torneira e o tubo de escoamento das águas servidas. Então nós temos aqui um tanque instalado, uma torneira. Faltou o alinhamento entre a saída de água da torneira e a saída do esgoto. Veja aqui que deve ter dado um desalinhamento aqui entre 10 a 15 centímetros. Ficou fora do centro, né? Não tem necessidade disso acontecer. Geralmente o encanador ele faz a instalação hidráulica e sanitária. E ele tem sempre que estar de olho para verificar se está tudo alinhado, se está correto, para que na hora da instalação não ocorra esse tipo de coisa. E cabe ao mestre vistoriar. Lembra daquele mestre que estava procurando emprego, esqueceu os óculos na obra? Aquele que fez as instalações hidráulicas que nós vimos na última aula? Veja só o que ele fez em uma das obras que trabalhou. Faltou o alinhamento entre a saída de água da torneira, a saída do tanque e a saída do escoamento. Olha só, a saída de água da torneira aqui ficou do lado direito, a saída do escoamento e a saída onde vai embora a água. Ficou totalmente desalinhado, os 3 pontos. Ele conseguiu desalinhar os 3 pontos de uma vez só. E aqui vamos relembrar aquela regrinha de emenda dos canos. Ao emendar os canos, cuide para que siga o caminho do fluxo, de forma que o cano que está à frente, para onde a água vai, tenha seu bocal voltado para receber a emenda. Então nós temos aqui o fluxo indo da esquerda para a direita, e aqui do outro lado nós temos o funil, aquela boca mais larga que recebe o cano. Ela recebe o cano e recebe o fluxo de água também.
temos que cuidar para que tudo siga na direção correta, para evitar vazamentos, para evitar retorno tanto de mau cheiro como merejamentos, vazamentos em geral. Caixas e ralos sifonados. São recipientes que recebem, coletam as águas servidas dos espejos, dos aparelhos sanitários e pisos, e funcionam como sifão, pois armazenam água em seu interior, e assim impedem o retorno dos gases provenientes do esgoto em obras horizontais ou verticais. Utilize uma serra-copo para a abertura dos terminais. Então nós temos aqui vários tipos de caixa sinfonada, a quadrada, a redonda, a aberta, a fechada, aquela que o pessoal utiliza nos banheiros. E temos então a sua composição. Veja que ela é composta de uma grelha, um porta-tampa, a base e aquela parte das borrachas que impedem o vazamento e o mau cheiro também. Aqui temos uma desmontada, veja que tem a grelha, a tampa, às vezes utiliza-se uma grelha, às vezes uma tampa, o quadro de acabamento, o prolongamento, às vezes é necessário colocar um prolongamento, a região que ela é colada, que é vedada, os anéis de vedação, o cap, em alguns casos utiliza-se um cap, ela já vem fechada, mas de repente você abriu e precisa fechar e tem que usar o cap para fechar, né? E aqui é a sua referência de acordo com a NBR 8160/99. Então quando nós recebemos a caixa, ela vem fechada, aí é preciso abrir, aonde vai ser utilizado os ramais. Utilize uma serra-copo para a abertura dos terminais. Posteriormente passe uma lima meia cana, uma rasqueta, para retirar a rebarba e dar o acabamento. Evite pancadas de martelo, talhadeira, uso de fogo, etc., pois danificam o material. Tem pessoas que querem abrir isso aí no martelo, acho que dá para abrir no martelo. E depois cortar com a turquesa. Aí cada um tenta utilizar quando não tem a serra-copo, mas é problemático, que danifica a peça. Solde os tubos com o adesivo apropriado. Conforme o caso, utilize o tubo de esgoto ou prolongamento adquirido para fazer o alongamento. Aí nós vimos na figura anterior que existem alguns alongamentos que podem ser utilizados. Pode ser utilizado um cano na mesma medida, conforme for. Às vezes fica muito fundo esse ralo, dependendo da obra, aí utiliza-se então esses alongamentos. Rede de esgoto do banheiro. Convém utilizar duas caixas sifonadas no banheiro, uma na parte de entrada, uma na porta de entrada e outra no box. Ambos os espaços devem ter também um degrau de no mínimo 1 cm, a fim de evitar que a água escoe para outro canto. Lembre-se de deixar 1% de queda em direção aos ralos. Então nós temos aqui uma planta de um banheiro. Vemos que aqui a entrada, a porta de entrada. Nessa porta de entrada aqui tem que ter um degrau de 1 centímetro mais ou menos, para evitar que a água saia para fora. Uma outra questão que deve ser observada é que se não houver esse degrau, esse rebaixamento na porta, em caso de vazamentos, esse esquecimento de torneira aberta, ou mesmo limpeza do banheiro, a água irá correr para os demais cômodos do prédio. Então tem que ter dois ralos. Um ralo é essa parte fora do box, é a parte que fica na parte de entrada. Geralmente ele acaba ficando embaixo da pia. E o outro é o ralo do chuveiro. Então nós temos aqui os dois ralos. Temos uma queda, né? A queda ela vem em direção ao box, cai aqui no ralo. E do outro lado, a queda vem em direção à porta, que facilita fazer o degrau. Então, quando a queda vem em direção à porta, mesmo que seja um lugar que não tenha queda, é criado esse degrau automaticamente. É interessante desse modo que a queda venha em direção à porta, sempre.
Porque se for do outro lado, aí às vezes não tem como baixar, principalmente se for em laje, em apartamentos, onde já tudo é muito planejado, as alturas, né? Os níveis. Então temos que ter 2 ralos no banheiro, um para o box, um para o outro lado, onde fica a pia e o vaso, e tem que ter os 2 declives de 1%. Um em direção ao box, que separa a parte do chuveiro da parte do vaso e a pia, e a outra que vai em direção à porta, o degrau de entrada, onde fica o ralo em algum canto, geralmente debaixo da pia. E uma outra coisa que temos que observar é que deve-se evitar fazer curvas de 90 graus. Então aqui nós tivemos, por exemplo, uma curva de 90 graus. Não é bom que isso aconteça, porque dificulta o escoamento da parte sólida. Dentro do esgoto, o máximo que tem se permitido é curvas de 45 graus. Então, quando for feita a planta, o engenheiro já sabe disso. Ele vai planejar de forma que haja sempre esses 45 graus e nunca 90 graus. Aqui no caso seria interessante que houvesse um outro ramal de saída para evitar esses 90 graus. Então aqui nós temos uma instalação aérea, em cima, onde provavelmente vai ser colocada uma sanca depois, e aqui a curva de 45 graus. Veja, evitar curvas de 90 graus. Na horizontal, lembrar bem, na horizontal evitar, mas na vertical não tem problema não, que para descer todo santo ajuda, né? Só na horizontal mesmo que nós vamos evitar aquelas curvas de 90 graus. Aqui temos também outra instalação com as curvas de 45 graus. Veja que naquele primeiro desenho que nós vimos, havia uma curva de 90 graus e aqui foi utilizado 45, e aqui tem o suspiro. Sempre 45 graus, olha só, em todos os cantos aqui, a curva máxima que tem é de 45 graus. Outra instalação aqui, nós temos a curva de 45 graus, entre a parte do ralo e a parte do esgoto. Aqui seria o vaso e aqui o ralo. Vaso sanitário. A distância entre a parede acabada e o centro da curva é de 30 centímetros. E do tubo de ligação até o piso acabado é de 33 nos vasos comuns. A altura da válvula de descarga será de 1,10 m. Então aqui nós temos o desenho explicando bem que isso aqui é uma dúvida muito comum e recorrente. Mesmo as pessoas que mexem com isso acabam tendo dúvida, fazendo sempre ainda. Então a distância é da parede acabada. Então quando você faz a parede, você já calcula ali que vai ter a argamassa, vai ter a cerâmica. Então da parede acabada até o centro do vaso, deixa-se uma distância de 30 centímetros. E a altura da entrada da água, que vai na rabeira do vaso, é de 33 centímetros. Do piso acabado. Olha só, do piso acabado, 33 centímetros é onde termina então a altura. E essa distância a gente sempre se refere ao centro do tubo, né? Sempre estamos tratando da medida no centro do tubo. Aqui é a medida da parede ao centro do tubo e aqui é do piso ao centro do tubo também. Tá? Dimensionamento. O dimensionamento está diretamente relacionado às contribuições do prédio, aos aparelhos e número de aparelhos tais como vasos, ralos, pias, chuveiros, banheiras. Diâmetro mínimo dos ramais de descarga. Esses ramais de descarga são os ramais que recebem as águas dos aparelhos.
Então temos aqui na tabela aparelho, tabela, cano, aparelho e o dimensionamento, que é o diâmetro nominal. Então nós falamos já alguma coisa sobre isso. O bidê, o chuveiro, o lavatório, o tanque, até a caixa sinfonada, utiliza-se 40 milímetros. Então esses aparelhos, todos esses aparelhos que são conectados até a caixa sifonada, temos aqui a saída dessa caixa, a entrada, né? São de 40 milímetros. A pia da cozinha, máquina de lavar roupas, utilizamos 50 milímetros. Nós vimos atrás que na máquina de lavar roupas foi utilizada 40 milímetros. Pode-se utilizar também 40 milímetros, não tem problema não. Ligação de caixa sinfonada até a coluna de esgoto, 75 milímetros. Na ligação da bacia sanitária, 100 milímetros. Nós já vimos também aquele desenho em que tinha as tubulações. Então vamos rever de novo aquela figura agora com a tabela em cima. Então aqui, bidê, chuveiro, lavatório, tanque até a caixa sifonada, 40 milímetros. Então seriam todas essas ligações aqui, ó, chuveiro, banheira, lavatório, até a caixa sanfonada, 40 milímetros. A pia da cozinha, máquina de lavar roupas, 50 milímetros. Então temos aqui a pia da cozinha, 50 milímetros. E aqui nesse desenho a máquina de lavar roupas está 40 milímetros. Não tem problema, pode usar 40 também. Quando ele está indo para um outro ramal, né? Ligação da caixa sifonada até a coluna de esgoto. Então são 75 milímetros. Então nós temos aqui a ligação que seria da caixa sifonada até a coluna de esgoto, seriam 75 milímetros. Porque a saída ela é sempre maior do que a entrada. Então se aqui entrou 40, 50, a saída aqui vai ser maior. Se entrou 50 aqui, vai sair 75. Se entrou 40, vai sair ou 50 ou 75. A saída sempre vai ser maior porque ela é a junção de várias entradas. Ligação da bacia sanitária, 100 milímetros. Isso aí não tem dúvida, né? O vaso ele já recebe 100 milímetros e já manda direto para as caixas de inspeção. Então, além da tabela de aparelhos, nós também temos também a tabela de quantidade de aparelhos, que é essa outra aqui. Utilizamos a tabela dos aparelhos para determinar os tubos de saída e a tabela de quantidade de aparelhos para determinar os ramais de saída da caixa sinfonada. Assim como exemplo, uma caixa sinfonada que recebe a água de uma máquina de lavar e um tanque deverá ter uma saída de 75 milímetros. Então aqui temos essa tabela, quantidade de aparelhos para determinar o diâmetro do ramal de esgoto. Temos no banheiro aqui, um banheiro com 2 aparelhos, sem banheira, diâmetro 40 milímetros. Com 3 aparelhos, sem banheiro, 50 milímetros. Aqui com banheira mais aparelhos, 75 milímetros. Então conforme vai aumentando a quantidade de entrada, a bitola da saída vai aumentando também. Na cozinha, com uma pia de uma cuba, 50 milímetros, 2 cubas, 50 milímetros. Aqui permaneceu 50 milímetros. Lavanderia, um tanque, 40 milímetros. Com 2 tanques e cubas, com tanque e cubas, 50 milímetros. Então a caixa sinfonada ela vai ficando com mais entradas, e aí vai tendo que aumentar a saída. Aí vem com máquina de lavar roupas, 75 milímetros. Então vai juntando com máquina de lavar roupas e tanque, 75 milímetros. Quanto mais entradas, a saída vai ser maior também. Aí é só seguir essa tabelinha de entrada e saída que não tem problema. E aqui temos mais uma vez aquela recomendação. Vamos evitar de utilizar curvas de 90 graus no chão, nas conexões, nos ramais horizontais. Utilize junções de 45 graus. Distribuição externa do esgoto sanitário. A tubulação de esgoto sanitário deverá ficar perfeitamente aterrada, no mínimo 35 centímetros de profundidade. É necessário que tenha essa margem de aterramento para que o impacto do solo não venha a prejudicar o encanamento, fazendo deslocamento, quebrando, causando rompimento.
Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.